campanha, com a presença de Deus, iniciaremos a 23ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos Nidialco. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiana Aparecido Braga. Presente. Isael Campos Barbosa. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Valesca Menezes Garcia. Presente. Valmir Bedoni dos Santos. Presente. Convido o nobre vereador Antônio Marcos Nidialco para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, senhoras vereadoras, público presente. Vou fazer a leitura de um trecho bíblico, se encontra no livro de Gálatas, capítulo 6, que diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outros. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. São palavras da salvação. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, a linha A e M, artigo 63, inciso 3, do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. A ata da 22ª sessão ordinária realizada no dia 28 de junho de 2023 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Senhor presidente. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura do projeto de lei número 26/2023, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, nos termos da lei federal vigente. Do projeto de lei número 027/23, que altera a lei 1758/21, de 11 de março de 2021 e da outras providências. Do projeto de lei número 28/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências, e do projeto de lei 29/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências, do projeto de decreto legislativo número 07/2023, que dá nova redação ao artigo 4º do decreto legislativo número 04/2023, de 24 de abril de 2023,
e do projeto de resolução número 002/2023, que dispõe sobre a doação sem encargos de bem imóvel à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora e da outras providências. Pedido de dispensa do vereador Antônio Marcos Nidalgo. A dispensa da leitura dos projetos de lei 026, 027, 028 e 029/2023, do projeto de decreto legislativo 007/2023, do projeto de resolução de número 005/2023 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Requerimento 121 de 2023. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeiro à mesa, nos termos regimentais ouvido plenário, para solicitar ao Poder Executivo que, através do setor competente, execute a manutenção e colocação de cascalho na Rua do Amor Perfeito, esquina com a Rua das Violetas, bairro Portal de Pirapora. Justificativa. A via em questão encontra-se em situação precária, necessitando urgentemente de manutenção geral. Requeiro que esta medida seja executada em tempo adequado. Sala das Sessões, 31 de julho de 2023, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento 121, 2023, de autoria da vereadora Cleide da Agropecuária, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 122/2023. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeiro à mesa, nos termos regimentais ouvido plenário, para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, a manutenção e colocação de cascalho em toda a extensão da Rua 1, bairro dos Castanhos. Justificativa. Este requerimento se fundamenta pelas reclamações dos moradores a respeito do estado precário da rua citada, colocando em risco a segurança dos munícipes, principalmente crianças e idosos. Requeiro que a medida seja tomada em tempo adequado. Sala das Sessões, 31 de julho de 2023, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento de número 122, 2023, de autoria da vereadora Cleide da Agropecuária, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 123/2023. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeiro à mesa, nos termos regimentais ouvido plenário, para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de um ponto de iluminação pública na estrada vicinal Roque de Barros Leite, altura do número 2258. Justificativa. Este requerimento se fundamenta pelas reclamações dos moradores a respeito da escuridão do local, colocando em risco a segurança dos munícipes. Desta forma, requeiro que a medida seja tomada em tempo adequado. Sala das Sessões, 31 de julho de 2023, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento 123, 2023, de autoria da vereadora Cleide da Agropecuária, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 124/2023. Requerimento de autoria da vereadora Valesca Menezes Garcia. Requeiro à mesa, nos termos regimentais ouvido plenário,
para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, a inclusão de emenda na Lei Complementar número 015/2022, de 1 de setembro de 2022, que dispõe sobre a prorrogação de licença gestante para 180 dias e da outras providências com o objetivo de estender à mãe adotiva os mesmos direitos de licença conforme legislação federal em vigor. Justificativa. A lei, além da lei municipal já citada acima em epígrafe, a Lei Federal número 10.421, de 15 de abril de 2022, que estende à mãe adotiva o direito à licença maternidade e ao salário maternidade, alterando a consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 10 de maio de 1943, e a Lei número 8.213, de 24 de julho de 1991, cita em seu artigo 2º. Artigo 2º. A consolidação das leis do trabalho aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescida no seguinte dispositivo. Artigo 392-A. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será concedida licença maternidade nos termos do artigo 392, observando o disposto no seu parágrafo 5º. Parágrafo 1º. No caso de adoção ou guarda judicial de criança até 1 ano de idade, o período de licença será de 120 dias. Parágrafo 2º. No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 ano até 4 anos de idade, o período de licença será de 60 dias. Parágrafo 3º. No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 anos até 8 anos de idade, o período de licença será de 30 dias. Parágrafo 4º. A licença maternidade só será concedida mediante a apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã. Também o plenário do Supremo Tribunal Federal, no acordão do julgamento, o RE 7.088-89, de 10 de março de 2016, reconhece os mesmos direitos de licença para os adotantes, a qual replico o teor abaixo. Vistos, relatados e discutidos estes autos, os ministros do Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas por maiores de votos, acordam em, apreciando o tema 782 da repercussão geral, dar provimento ao recurso extraordinário nos termos do voto do relator para reconhecer o direito da recorrente ao prazo remanescente da licença parental, a fim de que o tempo total de fruição do benefício, computado o período já gozado, seja de 180 dias de afastamento remunerado, correspondente aos 120 dias de licença, previsto no artigo 7º, 18 da Constituição Federal, acrescido dos 60 dias de prorrogação, tal como permitido pela legislação, fixando a seguinte tese: os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada, vencido o ministro Marco Aurélio, ausentes justificadamente
os ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Requeiro, portanto, que essa solicitação seja posta em andamento com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 31 de julho de 2023, Valesca Menezes Garcia, vereadora. Requerimento 124/2023, de autoria da vereadora Valesca Menezes Garcia, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Indicação número 8, 2023. Indicação de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, através do setor competente, que seja instalado um sistema de iluminação noturna na nova pista de skate do município. A nova área de lazer do município de Salto Pirapora, localizada no chamado Calçadão, é de extrema importância para aproximar nossos jovens e crianças da prática de esportes e de uma saudável qualidade de vida. Como complemento, faz-se necessário que esta pista de skate receba um sistema de iluminação apropriado, expandindo assim o seu horário de uso para todos aqueles que só podem desfrutar de momentos de lazer no período noturno de cada dia. É por esta razão que este parlamentar entra com total propositura de relevância e utilidade pública aos nossos munícipes, aguardando que as ações sejam executadas com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 31 de julho de 2023, Isarildo Moreira Farrapo, vereador. Senhores vereadores, a palavra está livre. Vereador Braga. Boa tarde a todos. Minha pergunta, já que o sindicato está aí, para ele ver para mim. Eu sou funcionário público e teve uma promessa aí do plano de carreira para a prefeitura inteira. Eu queria saber como está o andamento desse plano de carreira. Como o da guarda foi cortado, por motivo que tinha que ser para a prefeitura inteira. Então eu quero saber quando vai sair da prefeitura inteira e do acesso do aposentado, que o sindicato estava vendo também. Depois, se puder ver para mim isso aí, ou a Câmara puder fazer no papel para mim isso aí, intimando no sindicato, para responder isso para mim. Porque é muita cobrança que eu tenho, porque eu sou funcionário público, eu vou abastecer a viatura no pátio, eles perguntam para mim, ô Braga, cadê o plano de carreira da prefeitura? Cadê a nossa cesta que o sindicato estava lutando? Então, aproveitar que o Silvio está aí e ver para nós como que está o andamento. Porque da guarda foi barrado. Foi barrado por motivo que tem que ser para a prefeitura inteira. Então, eu quero para a prefeitura inteira. Você tem como você ver para nós? Só isso, obrigado. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Vereador Isarildo. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, o nosso público presente, em especial todos que nos acompanham via internet. Então, senhor presidente, a respeito desta indicação que eu fiz, a de 008/2023, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo, que é a instalação de sistema de iluminação na nova pista de skate do nosso município. Graças a Deus, a nossa pista de skate, ela foi construída para poder ter beneficiando principalmente os nossos jovens e as nossas jovens, que até então são poucas as opções
de lazer dentro do nosso município. E está bem a nossa pista, eu acredito que todos os vereadores têm presenciado, ela está sendo bem frequentada, principalmente pelos nossos jovens que aderem, né, que gostam desta modalidade. E são jovens de todas as idades, de todas as faixas etárias, e eu observei, principalmente no período noturno, a necessidade de que o nosso prefeito possa dotar esta área de lazer de toda a infraestrutura necessária, principalmente a iluminação no período da noite, senhor presidente, porque muitos jovens trabalham durante o dia e o espaço, o tempo que eles têm é à noite, e está muito escuro, entendeu, senhor presidente? E isso daí, essa escuridão aí pode ser prejudicial, em questão de segurança, de estar acontecendo algum acidente, porque é um esporte radical, tem pessoas que dominam, já tem experiência, mas tem muitos que são iniciantes, estão começando agora. Daí eu também quero, se Deus quiser, na semana que vem, estar apresentando um requerimento para poder ter dotando também de toda a infraestrutura necessária ali, que seria também, no meu ver, banheiros para os nossos jovens, banheiros masculino e feminino, bebedouro, porque principalmente os pais, as famílias, as crianças, elas são acompanhadas pelos pais, não vão sozinhos. Então, a gente adequar esta área de lazer que foi conquistada pelos nossos jovens, pelos nossos munícipes, é necessário, porque dali os pais acompanham os filhos, daí tem ali os banheiros, caso haja necessidade, principalmente para os visitantes, porque o pessoal gosta de ficar apreciando ali os jovens, desenvolvendo este tipo de esporte. Muito obrigado, senhor presidente. Só isso. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço à secretária confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia e, como não há matéria a tratar na ordem do dia, dou por encerrado a 23ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravados em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria desta casa para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os presentes, dos internautas que nos acompanharam. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus.